Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Terceira edição do Curta Suzano. Bom ter vocês aqui em casa. Muito bom mesmo. Nós vamos começar, a gente vai ter um bate-papo agora, mas antes do bate-papo, a gente vai soltar um trailer aí para vocês. Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Os câmeras voltaram. Agora, engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Linda. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? Recebam com muito carinho Tomás Aquino. Para acompanhar o Tomás, Escobar Franelas, nosso parceiro no Curta Suzano. Boa noite, pessoal. Prazer enorme encontrá-las aqui nessa noite em que a gente celebra a 7ª arte produzida aqui na região do Alto Tietê. Tá? Antes, porém, a gente tem um combinado de nós ouvirmos um ator que está em franca ascensão, que protagonizou talvez o grande filme de 2019. O ano ainda não terminou, mas a nossa intuição diz que Bacurau é, com certeza, um dos grandes filmes lançados esse ano, por sorte nossa aqui no Brasil, e que ajuda a refletir muito sobre o fazer hoje. Tá? Mas, para chegar até Bacurau, existe a história de vida. Existem os atores, as atrizes, roteiristas, diretores e trocentas outras pessoas que fazem parte dessa máquina. Essa máquina é tão industrial, mas ao mesmo tempo tão artesanal, que é o fazer cinema. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, eu queria, antes de tudo, Thomas, pedir licença para você falar um pouquinho da sua história, cara, contar quando tudo começa. Pode ser? Primeiramente, boa noite. Queria muito agradecer o convite, Escobar, de estar aqui nesse festival incrível. Fomentar a arte e cultura, para mim, é sempre um momento muito importante da gente estar nesse diálogo, né, debatendo assim, cabeças pensantes, né, que para um futuro mesmo, assim, sabe, de entender mesmo quem somos, o que podemos fazer, aonde podemos chegar. Né? E eu sempre, já engrenando aqui na história de vida, antes eu queria agradecer a presença de Célia Maria, que está aqui, que é uma mulher fantástica, que eu gosto muito. Ela é uma amicíssima minha, que eu tenho o maior orgulho de tê-la na minha vida, assim, e eu de poder fazer parte da dela. Então, eu queria só agradecer a presença dela aqui. E voltando para a história, eu sempre fui um curioso, né? Assim, sempre fui um curioso, né? Eu era atlético no sentido de realmente joguei basquete profissionalmente, né? Num clube lá em Recife,
né? Desde os 10 anos de idade eu jogava na escola, mas sempre gostava de entender as coisas, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que... Mas, enfim, eu levava a minha curiosidade até um certo ponto, mas adorava minha questão de ser atlético, de jogar o meu basquete e ser profissional nessa função. No colégio as pessoas falavam: Tomás, você é muito engraçado, você é extrovertido, porque você não vai tentar, sei lá, fazer um teatro, cinema, acho que você tem um perfil para isso. Eu dizia: não, gente, acho que eu não tenho qualidade e talento para essas coisas. Mas teve um momento, com 20 anos de idade, que eu li no jornal, assim, atores e atrizes que queiram fazer parte, isso lá em Recife, né, que eu sou de Recife, Pernambuco, e tinha no jornal assim: atores e atrizes que queiram fazer parte da nova montagem do Grande Circo Místico, venham fazer teste. E eu olhei aquilo ali, e por algum motivo aquilo me motivou a dizer: não, eu vou fazer esse teste, então vou ver o que é que vai dar, né? Já que estamos aqui, já que as pessoas falaram lá atrás, será que é o momento? E aí eu fui para fazer esse teste, né? Então botei uma calça social, botei uma que tinha dizendo assim: traga seu currículo, né? Eu nunca tinha feito um teste de teatro ou de cinema, e botei uma calça social, um sapato social, uma camisa social, fui todo engomado, com um envelope com o meu currículo, né? Meu currículo não tinha nada, eu tinha tipo só assim, orador do 3º ano, sabe assim? Então, e aí, mas eu fui, né? Eu cheguei lá, aí quando eu cheguei no local, eu vi as pessoas com as calças largadas, uma galera mais descolada, um pessoal jogando malabares, fazendo um monte de coisa, assim, plantando cabeça para baixo. Eu dizia: será que eu estou no lugar certo? Eu acho que eu não estou entendendo. E acabou que aquela minha roupa foi um figurino, porque eu era diferente daquilo ali e parecia que eu tinha levado uma proposta, né? O que acabou dando certo, que eu acabei passando no teste. E foi onde eu fiz a minha primeira peça, né, de teatro, que foi o Grande Circo Místico, dirigido por Nina Wicks, uma produção lá de Recife. Porém, eu recebi uma crítica muito negativa no jornal, né? Depois que teve, eu acho que 2 semanas de apresentações, né, da peça, eu recebi uma crítica muito negativa, que dizia que a peça estava ok e tal, mas que Tomás Aquino era uma das piores coisas que existia na peça. Então aquilo realmente foi motivador, né? E eu olhei aquilo e fiz. Aí é um ponto, né? O que você faz com aquilo, né? Com essa crítica. A importância da crítica, né? Eu acho super importante. E quando eu vi aquilo, eu fiz: tá bom, preciso estudar, né? Porque no primeiro dia que eu entrei em cena, eu estava tão nervoso que eu estava fazendo a peça assim. Começou a formigar de um jeito que eu não conseguia articular a minha boca, então parecia que era do personagem isso aqui, mas não era do personagem, era porque eu estava nervoso mesmo. Mas quando houve os aplausos, né, que a gente pegou um na mão de cada um e fez assim para agradecer, e que eu via as pessoas batendo palma, eu disse: cara, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. Assim, eu senti essa conexão com o público, eu vi o quanto que é importante um artista ser comunicador, o quanto que pode transformar ou não nós como seres humanos pensantes. E aí eu vi aquela crítica e disse: tá bom, preciso estudar então. E aí isso era em 2006. Quando foi em 2007, que ia ter a 2ª temporada da peça, que ia ser, acho que foi em meados de maio, em fevereiro ia abrir um curso com Samuel Santos, que é um excelente diretor de Recife. E aí eu comecei a fazer esse curso e perguntava para Samuel: eu vou reestrear uma peça, o que é que eu preciso fazer para estar bem em cena? Eu quero ser um ator bom. E ele falou: olha, o que a gente está treinando aqui, trabalhando aqui, chega 3 horas antes do espetáculo, se concentra, coloca o texto na tua cabeça, né, faz um exercício de aquecimento, sente o pé no chão do palco. Então era mais para ter um foco, né, assim, para ter uma energia do que você está trabalhando para levar para aquela pessoa que foi te ver, né, que foi te assistir. E foi dito e feito, né? Eu melhorei de um jeito assim que eu recebi uma outra crítica, e essa crítica foi altamente positiva, que dizia que a minha cena do trapézio era o auge da peça e era brilhantemente interpretado pelo Tomás Aquino. Então aquilo me fez chorar, né? Assim, disse: então o caminho é estudar mesmo. Então foi quando eu comecei agora já era, né? Então aí eu comecei a fazer mais cursos, né? Aí entrei num grupo de teatro lá, fui convidado para entrar no grupo de teatro por Samuel Santos.
E aí eu comecei a fazer uma peça com ele, né, que foi chamado Cordel do Amor Sem Fim, que eu circulei durante 5 anos, ganhei 2 prêmios de melhor ator com essa peça, uma em Natal e outra em Recife, num festival que tem lá, que é o Janeiro de Grandes Espetáculos. E fui seguindo a carreira aí, porque eu via que eu realmente tinha toda uma estrutura, uma força, uma energia. Mas ele me falava uma coisa muito interessante, que ele falava assim: Tomás, o talento só vai até a página 29. Porque às vezes eu fazia coisas, não era tão disciplinar, né? Às vezes eu confiava, o que é importante você confiar em si, mas você tem que confiar e também focar nisso, né? Porque às vezes eu fazia muitas farras, por exemplo, amanhã tem peça, eu fazia uma farra e chegava na peça 50%, sabe assim? Então, até que ponto também você sabe usar o teu corpo 50%, né? Então, se você sabe usar o teu corpo 50%, tudo bem, mas eu não sabia fazer isso. Então, ele falava, o talento só vai até a página 29, depois dali você tem que mostrar realmente o que você quer. E eu comecei a ter essa consciência do meu corpo, consciência de quem eu era, de consciência do que era arte, de consciência de tudo que era isso. E fui levando isso para mim, para a minha vida, e cada vez mais apaixonado. E foi quando surgiu uma oportunidade de fazer um musical no Rio de Janeiro. E aí me mudei de Recife para o Rio de Janeiro para fazer um musical com o João Falcão, que é um dos grandes diretores do Brasil, né, assim, que eu tive uma oportunidade imensa de fazer, que foi a Ópera do Malandro, que foi escrita por Chico Buarque. Então a gente fez a peça. Inclusive em 2012, um amigo meu que era do grupo também, ele viajou em 2011 para o Rio de Janeiro, e aí em 2012 ele montou uma peça chamada Gonzagão a Lenda, não sei se vocês já viram aqui, que era um musical. E eu assisti esse musical em 2012, eu assisti lá no Santa Isabel, que é um teatro belíssimo de Recife, e eu fiquei encantadíssimo com aquela peça. Eu disse, caramba, como essa peça é incrível, como esses atores são incríveis, e tudo isso é incrível. Eu disse, eu preciso estudar muito para estar numa peça dessa. E eu comecei a estudar mais, né? Aí em 2014 eu fiz uma peça com ele, a Ópera do Malandro, e no final do ano um ator saiu do Gonzagão a Lenda, e ele chegou para mim e falou assim, e aí, nego, quer fazer o Gonzagão comigo? Então, 2 anos depois eu estava fazendo a peça que eu achava que eu nunca ia fazer. Então, para mim isso foi mais uma conquista, né? E a gente começou a fazer o Gonzagão a Lenda, depois eu fiz o Gabrielão Musical aqui em São Paulo, e começaram a surgir coisas para cinema, né? Assim, de repente, uns convites começaram a surgir aqui em São Paulo. O primeiro foi para 13 Dias Longe do Sol, que foi uma minissérie da Globo, que teve Selton Mello como protagonista e Carolina Dickmann. E foi muito bacana essa experiência, porque eu conheci um ator incrível chamado Fabrício Boliveira, um cara massa, assim, né? Incrível, ele que fez o Faroeste Caboclo, né? Então, um dos trabalhos dele, assim. Então a gente ficou muito amigo, aí ele me indicou para uma série, aí participei de 3%, aí eu comecei a conhecer mais gente, fui fazendo meu contato aqui, meu contato ali, aí comecei a ter uma notoriedade em Recife também, aí fiz uns testes para fazer alguns longas, aí passei para fazer esses testes, aí fiz Paterno em 2017, Serial Kelly, que são filmes que ainda não lançaram, né? Acredito que algumas dificuldades financeiras mesmo, que para fazer um lançamento de um filme, não sei se a maioria aqui, acredito que sim, saibam que tem que ter toda uma demanda burocrática para essas coisas acontecerem. Não é só simplesmente a gente chegar lá e colocar o filme, ia ser muito bom se fosse assim, mas tem toda uma questão que envolve governo em tudo. E então, Paterno, Serial Kelly, aí comecei a fazer as coisas. E aí, em 2018, não estava aparecendo nada, e foi quando surgiu o convite para eu fazer o Bacurau, que eu acredito que realmente é o trabalho que mais está me colocando em visibilidade nesse momento, né? Assim, mas para chegar até aqui, em momentos de dificuldades financeiras, não que eu esteja rico, né? Mas em momentos de dificuldades financeiras eu fiz todos os trabalhos possíveis, o que um artista faz. Né, fiz malabares na rua, fiz que você faz aqueles eventos de festa, né? Então já fiz malabares de rua, já fiz pirofagia, que é o cuspe-fogo, também em eventos de carnaval, já fui Papai Noel de shopping, né? E com muito orgulho, porque isso gera uma renda, um dinheiro, mas eu não desistia desse plano A, que é ser ator, né? Então eu fazia esses planos B para me sustentar nesse plano A, e está dando certo.
Eu espero que seja cada vez mais em ascensão. Basicamente isso. Que maravilha ouvir essas histórias. Dão um ânimo a mais para a gente permanecer na luta, que a gente vê que faz muita diferença a paciência, a insistência, a perseverança e o estudo. Na verdade, eu acho que de tudo que você falou aí, uma coisa que é, para mim, marcante, é essa preocupação em estar sempre se reinventando, né? E se reinventando, talvez a melhor forma seja realmente através do estudo, né? Eu estou com a luz um pouco forte aqui, eu não sei, Flávio, se daria, porque eu não estou conseguindo ver a plateia. E eu queria abrir para o pessoal, tem gente querendo fazer perguntas. Opa, melhorou. Eu queria abrir uma sessão de perguntas para a plateia, e aí eu queria saber se tem alguém que quer formular alguma pergunta. Nenhuma? Esse é um momento de timidez muito bom. Adoro. Não, porque se deixar, eu vou ficar fazendo um monte de pergunta aqui, que eu tenho um monte, né? Nenhuma, né? Então, beleza. Então, a gente continua. Vamos lá. Então, você estava falando desse processo todo, que bateu aqui que chega em Bacurau. E a partir de agora, cara, porque eu entendo, dentro da lógica, né, da exposição midiática, de um prêmio, né, que eu acho que seria muito importante, inclusive, a gente falar um pouco sobre essa questão do prêmio em Cannes, porque, na verdade, o filme é bom por si, mas a gente sabe que é um referencial muito grande ser premiado em Cannes, porque é diferente, por exemplo, de Hollywood, que te dá uma projeção, uma visibilidade talvez maior, mas que é uma visibilidade mais volátil, né? Porque nem sempre se reconhece realmente o trabalho do ator, da atriz ali, porque tem outras coisas, outros interesses que rezam as indicações, né? Mas aí, de repente, um festival de Cannes, considerado um dos 3 mais importantes do mundo, a gente sabe que isso cria uma catapulta, né? Uma coisa que te lança enfim, te lança, né? Fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. Eu acho que são 2 festivais assim de grande porte, né? Tanto Cannes como Hollywood, né? Assim, mas são com 2 visibilidades diferentes, como você botou assim. Eu acho que Cannes ele é mais mundial mesmo, assim. São filmes, são mais de 20 mil seleções de filmes assim que vão para as pessoas selecionarem lá, e apenas 21, se eu não me engano, fazem parte da amostra principal. Aí tem que é o agora me deu um branco no nome do festival principal, a Palme d'Or, que é o Palma de Ouro, e tem o secundário, que é Un Certain Regard, que é onde tem outras mostras que não participam da competição. É um certo olhar, né? Que é um certo olhar. E aí são vários filmes, e para a mostra principal entram 21, né? E Bacurau entrar nesses 21 assim, concorrendo com filmes chineses, franceses, alemães, assim. Então é muito gratificante. Então esse festival ele bate nessa porta de ser mais mundial do que o de Hollywood. Claro, Hollywood é um querendo ou não, Hollywood é mundial, né? A gente conhece muitos filmes de hollywoodianos, né? Mas é um festival mais para a região mais dos Estados Unidos, né? Então, para mim, eu acredito que talvez Cannes seja, nesse sentido, um pouco mais de visibilidade, mais importante, porque agrega filmes do mundo inteiro, né? E a primeira vez que eu vi Bacurau foi em Cannes, que foi o meu primeiro festival de cinema que eu fui na vida. Então, eu estava meio sem entender muito o que eu estava fazendo ali, né? Tipo, quando eu cheguei em Cannes, assim, é uma cidade muito glamurosa, muito cheio de a cidade nesse momento movimenta tudo que é cinema, então pessoas de smoking andando para lá e para cá, pessoas de salto, tudo muito glamuroso, carros elegantes, e eu estava meio what? O que é isso aqui? O que é que está acontecendo aqui? Mas muito feliz, né? Assim, muito feliz. Então, para você ter uma ideia de como era glamuroso, eu cheguei no dia da apresentação do filme e me arrumei, coloquei um smoking, nunca tinha vestido um smoking na vida, né? Então coloquei aquela gravatinha borboleta, estava super feliz ali, pô, que legal, estou com a gravata borboleta. E desci e a gente foi para uma pré-festa antes da estreia, que era num barco, né, assim, que a produção lá do festival
financia. Então, pô, num barco assim, a gente, uau, que maravilha, tomando um champanhe e comemorando, e confraternizando, assim, estava muito feliz. Depois um monte de carro assim, tudo já desenhado. Tomás, você vai no carro 2, você vai no carro 3, você vai no carro 4. E eu, nossa, e a gente passa pela cidade, aí onde tem várias pessoas que vão para lá para ver os artistas. Olha como é legal assim também esse fomento de cultura, né? As pessoas ficam lá para ver quem é. Aí eles abrem a porta do carro, aí tem vários fotógrafos que ficam, olha aqui à esquerda, para a direita, foto aqui. Você fica meio sabe para onde olhar, assim, é cheio de coisa assim. Mas é fantástico, né? Assim, aí vem aquele tapetão vermelho assim. E eu estava, nossa, eu estou realmente aqui em Cannes com um filme, que gratificante, né? Que bom chegar aqui, né? Assim, mas que também eu sei que não é o meu, como é que eu posso dizer assim, o meu limite, porque eu quero ir além, sabe, assim, com saúde, né? Não pensando como uma ganância, mas pensando como saúde mesmo. Eu acredito que eu possa chegar em outros trabalhos também tão grandiosos quanto esses, sabe, assim, no futuro. E com certeza nos que eu já fiz também, que eu espero lançar. Mas aí era massa. E quando eu fui assistir, aí você desfila pelo tapete vermelho. Aí depois que você passa o tapete vermelho, você entra no cinema. O cinema são mais de 2.000 pessoas assim, que levantam, aí aplaudem a sua entrada. É tudo muito glamouroso. E eu dizendo, uau, gente, obrigado. Né? Assim, mas foi muito interessante. E quando o filme passou, eu realmente não consegui ver muito bem o filme, porque eu ainda estava com todas aquelas imagens na nossa frente, mas o que mais me tocou ali foi no momento final que acabou o filme, que rolaram os aplausos e as pessoas entenderam o filme e comungaram conosco, que a gente começou a chorar. Então, para mim, aquilo ali foi maravilhoso, assim, foi muito bom. O filme apresentado lá é legendado em francês? Ele era legendado em francês e em inglês, né? Porque muita gente também que estava lá não falava francês. Então tinha duas legendas, tinha a legenda em francês e a legenda em português, a legenda em francês e a legenda em inglês. Tá. E aí, você vai até, você não, toda a equipe, né, de Bacurau vai, aí vocês são contemplados, né? Sim. E quer dizer, você está entre os 21 filmes selecionados para aquela mostra. Eu imagino que a gente já possa considerar uma vitória assim daquelas que poucos diretores brasileiros, poucas diretoras brasileiras podem celebrar. E aí, se já não bastasse tudo isso, vocês ainda voltam com o troféu para casa. O que acontece a partir daí, cara? É muito louco porque eles anunciam de uma certa maneira que você ganha um prêmio, mas não que prêmio você ganhou. A produção fala para a produção do filme que, vocês têm que ficar aqui até o final do festival porque vocês ganharam alguma premiação. Então, por tabela, a gente já sabia que tinha ganho alguma coisa, mas não sabia o que especificamente. Então a gente já estava, meu Deus, já não acredito, que massa, que vibração, viva o cinema nacional, um momento difícil, incrível. Então a gente já estava vibrando muito. Mas, mesmo sabendo que a gente já tinha ganho um prêmio, a gente estava nervoso para saber que o prêmio a gente tinha ganho. Né? E ganhar o prix do júri, que é o prêmio do júri, foi uma surpresa, porque é como se fosse uma medalha de bronze do festival, né? Assim, é um prêmio muito, não que os outros não sejam importantes, mas é um prêmio muito importante, assim. O último filme nacional a ganhar um prêmio foi em 63, se eu não me engano, né? Exatamente. E você 40 anos depois, quase 50 anos depois, você ganhar um prêmio com um filme nacional numa conjuntura que a gente está vivendo hoje em dia é um outro prêmio. São 2 prêmios num prêmio só. Né, assim, então... o prêmio que ele cita anteriormente, gente, é o Pagador de Promessas com Anselmo Duarte, 62, se eu não me engano. É 62, né? E então para a gente foi uma comemoração muito, muito grande, né, assim, de saber que esse prêmio, porque querendo ou não, o prêmio leva o filme a circular mais, né, porque as pessoas dá mais curiosidade, né, de saber assim, ganhou um prêmio do júri, poxa, que filme, vamos ver se realmente é isso mesmo, sabe assim. Então, desde então, Bacurau tem circulado o mundo, e é mundo mesmo, né? Assim, já os diretores estão viajando aí agora, tem Juliano Dornelles está no Egito, se eu não me engano, passando lá. Acabou de estrear em Paris, o filme, na verdade, na França. Vai estrear em Nova York agora, dia 1 e 2 de outubro, no Festival de Nova York, um dos festivais mais prestigiados dos Estados Unidos.
tem também, enfim, vários lugares assim. E nacionalmente a gente fez várias pré-estreias muito interessantíssimas. E uma delas, a mais importante, eu não pude estar, infelizmente. E felizmente também porque eu estava trabalhando, né, que foi em Parelhas, que foi a cidade que originou o filme, né, que é onde a gente estava. E muitas pessoas que estavam em Parelhas nunca tinham visto filme na vida, cinema na vida. E a produção, junto com a vitrine, filmes, colocaram um mega telão, rodaram um filme em 4K, sabe assim, numa mega produção, com sonzão, para mais de 2.000 pessoas. Então, e em Barra, né? Que Barra é uma comunidade que realmente existe, que no filme foi chamada de Bacurau. Barra tem 60 habitantes, eu acho, na cidade. Assim, é uma vila, assim, uma comunidade muito pequena. E para eles era muito interessante, porque eles choravam. Porque a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente recebe mensagem, né? Então eu via fotos das pessoas chorando, eu via vídeos das pessoas em euforia, se reconhecendo na tela, porque a gente pegou algumas pessoas para fazer também o filme. Então, essa alegria não tem preço, né? E uma delas, inclusive, eu não sei quem viu aqui o filme, mas que no momento do filme fala: que roupa é essa, menino? Ela tá até para fazer um projeto agora, tá para fazer um filme, sabe assim? Isso é muito bom, sabe assim, como que a arte pode movimentar uma vida, sabe? Então, desde que a gente ganhou o prêmio do júri, a Bacurau só tem voado mais e mais, que é um pássaro, né? Então a gente está num voo em ascensão e eu espero que dure muito, né? Espero que dure bem, assim.